Fala, gente, beleza? Bom, na semana passada a gente terminou de falar sobre regência, vocês devem se lembrar, e eu comentei com vocês que o nosso próximo assunto ia ser justamente crase, né? Que é um assunto que interessa muito para a gente, cai bastante em vestibular. E eu vou usar esse vídeo para a gente falar de dois casos mais importantes de crase, tá? E na aula interativa eu vou trazer mais alguns exemplos mais específicos e a gente faz exercícios sobre esse assunto, tá bom? Então, qual que é o ponto que nos interessa aqui sobre crase? Bom, quando a gente está falando de crase, a regra mais comum é essa que envolve aquilo que a gente falou sobre regência. O que é isso? Então você fala assim, professor, posso ir ao banheiro, né? Então a gente fala ao banheiro, a gente aprendeu que o professor corrige a gente, não é posso ir no banheiro, mas o verbo ir rege a preposição a. Bom, o que existe aqui dentro dessa palavrinha ao? Existem, na verdade, duas palavras, né? Existe ir a algum lugar, ou seja, a preposição do verbo ir, mais o artigo que acompanha a palavra banheiro. Então virou a e o banheiro. O nosso problema seria se eu tivesse, por exemplo, a palavra cantina. Por quê? O que aconteceria se eu tivesse a palavra cantina? Eu também ia ter duas palavras aqui. Quem vai a algum lugar, mas esse algum lugar é a cantina. Ou seja, eu ia ter a preposição a e ia ter o artigo a, né? Porque a palavra cantina é feminina. Como que eu vou mostrar essas duas palavras? Justamente por conta do acento de crase, né? Então, esse é o uso mais comum do acento indicativo de crase. Daqui, eu queria que vocês notassem o seguinte, a gente consegue tirar daqui uma regrinha, que é essa daqui, ó. Isto nada mais é do que o feminino disto, não é? Então, se aqui eu tenho preposição mais artigo feminino, aqui eu tenho preposição mais artigo masculino. Professor, isso daqui sempre vai valer? Sim, para os casos de regência, depois a gente vai ver o número 2 aqui, que essa regrinha não vai valer. Mas para os casos de regência, essa é uma regra geral, né? Então, basicamente, isto é o feminino disto. Então, quer dizer que se eu estou em dúvida se vai ter o acento ou não, eu posso substituir por uma palavra masculina? Sim. Ah, professor, então quer dizer que sempre que eu tiver uma palavra feminina na sequência vai ser acentuado? Não. Aí está o nosso problema. Então, vamos entender um assunto aqui. Se eu digo assim, ó, eu me referi, e aí você pensa, bom, quem se refere a alguém. Preposição a vai ter que ter qualquer coisa que eu colocar aí na frente, né? Então eu vou colocar, eu me referi, quero colocar aqui, professor Caio, professora Ludmila. Eu me referi a este professor, esta, peraí que eu fiz um negocinho errado aqui, esta professora. Eu me referi a todas as pessoas. Por aí vai, né? Então vamos fazer um teste aqui para a gente entender esse ponto. Bom, primeiro, quem se refere a alguém. Isso não vai falhar. Preposição a vai ter que ter. Se eu tivesse aqui professor Caio, o que ia acontecer? Esse a do verbo referir ia se juntar com o que acompanha professor Caio, né? Ia virar ao. Se fosse professora Ludmila, quem se refere a alguém, esse alguém é a professora Ludmila, então eu vou acentuar, né? Afinal de contas, professor e professora são masculino e feminino da mesma palavra, então é a que a gente acabou de falar. Ah, professor, e se for este professor? Eu me referi a este professor. Vai ser acentuado? Não. Olha que importante. Aqui a preposição vai ficar sozinha. Por quê? Porque a palavra este, que é a palavra que veio na frente aqui, ela não admite artigo antes, nem masculino nem feminino. Coloca no começo de frase. Você fala assim: este professor é de matemática.
Você não fala o este professor. Percebem que você não coloca artigo. Então, se você não coloca artigo antes da palavra este, a preposição fica sozinha. Deu para entender a ideia? A mesma coisa aqui se fosse esta professora. Esse daqui é um dos erros mais comuns, hein? Ó, quem se refere a alguém. Agora, esta professora, tem muita gente que vai pensar, é feminino, então acentua. Errado. Não basta a palavra ser feminina. Ela tem que admitir artigo antes. E a palavra esta não permite que você coloque artigo antes. Então, você fala assim, eu vou à excursão com esta professora. Você não fala com a esta professora. Você não coloca artigo antes de esta. Então, aqui também vai ficar sem artigo. A preposição ficou sozinha, portanto, sem acento, né? E eu me referi a todas as pessoas. Muita gente vai pensar, todas as pessoas, expressão feminina, então coloca artigo. Não é verdade, né? Eu me referi a todas as professoras. Quer ver uma prova? Se no lugar de todas as professoras eu tivesse colocado todos os professores, vou colocar professores, né? Que lá estava pessoas. Todos os professores. Veja, eu me referi a todos os professores. Virou ao? Tem artigo masculino? Não. Então, no feminino também não tem um artigo feminino. Ou seja, aquela regrinha lá não vale nesse caso. Vocês concordam? Ela vale, né? Mas ela prova pra gente que se no masculino não é ao, então no feminino não pode ter o acento. Beleza? Resumindo essa história, não basta a palavra ser feminina, ela tem que admitir o artigo feminino, que esse sim vai se juntar com a preposição. Isso que eu acabei de falar serve muito bem quando a gente fala de nomes de lugares. Então, por exemplo, eu falo assim, ó, eu vou, e aí vamos pensar, quem vai a algum lugar. Preposição a vai ter que ter mesmo, certo? E quem vai a algum lugar. Aí eu vou colocar alguns lugares aqui. Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Santa Catarina, Portugal, Alemanha. Vamos pegar esses casos. Alemanha, né? Alemanha e Diadema. O que vai acontecer aqui? Olha que interessante. Quem vai a algum lugar. Beleza, a minha dúvida é, a palavra que vem na sequência tem artigo? Qual que é o problema de nomes de lugares? Algumas têm, outras não. Não tem regra. Não é só ver como a gente usa. Então, ó, eu vou ao Rio de Janeiro. Por que ficou ao? Porque antes de Rio de Janeiro, a gente coloca artigo, e coloca artigo masculino. A gente fala, o Rio de Janeiro é uma cidade, o Rio de Janeiro é um estado. Então, esse o se juntou com a preposição a, regida pelo verbo ir. Se fosse Bahia, eu vou à Bahia, com acento. Por quê? Porque antes de Bahia, a gente coloca artigo, assim como o Rio de Janeiro, porém o artigo é feminino, né? Então, a Bahia é um estado do Nordeste brasileiro, né? Se fosse São Paulo, eu vou a São Paulo, só que sem acento. Ó, são 3 situações diferentes, só que sem acento. Por quê? Porque antes de São Paulo, a gente não usa artigo, nem masculino nem feminino. Faça um teste, coloca no começo de frase. São Paulo é uma cidade, São Paulo é um estado. Você não fala o São Paulo ou a São Paulo, né? Então a preposição fica sozinha. Tem um jeito prático que eu acho que muitos de vocês conhecem, que é o seguinte: quem vai, volta, né? Então, se você colocar eu voltei do Rio de Janeiro, se eu colocasse Rio de Janeiro, ia virar do, né? Por quê? Você simplesmente está testando o seguinte, ó, quem volta, volta de algum lugar, esse algum lugar é o Rio de Janeiro. Então, você está testando se ocorre artigo antes de Rio de Janeiro, e ocorre o, né? Por isso ele ocorre aqui também. Agora, eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. Olha o seu teste aqui, ó, preposição de mais artigo a. Se ocorre artigo a antes de Bahia, ele ocorre aqui também, por isso o acento, né? Agora, eu vou a São Paulo, eu volto de São Paulo. O que é isso aqui? É a preposição sozinha, né? Se a preposição fica sozinha, a preposição de fica sozinha antes de São Paulo, a preposição a também fica.
né? Então, o que a gente está testando aqui? Se ocorre ou não artigo. Se ocorrer artigo, o artigo se junta com a preposição. Se não ocorrer, o artigo, a preposição fica sozinha, né? Bom, se for Santa Catarina, eu vou a Santa Catarina. Não é isso? Sem preposição, perdão, só a preposição sem artigo, porque antes de Santa Catarina a gente não usa nenhum artigo, né? Eu vou a Portugal, eu volto de Portugal. Então quer dizer que antes de Portugal a gente não usa artigo, a preposição fica sozinha. Eu vou à Alemanha, eu volto da Alemanha. Quer dizer que a Alemanha admite artigo feminino. Então esse artigo ocorre aqui também. Opa, ocorre aqui também. Eu vou a Diadema, eu volto, nem sempre, né? Eu volto de Diadema. Então, ó, preposição sozinha. Então, é legal esse caso aqui porque ele resume essa ideia do uso da crase como junção entre preposição e artigo, beleza? Bom, e tudo isso que a gente falou, o número 1 aí que eu coloquei na explicação, se resume a essa regrinha aqui, né? Ó, o A acentuado é o feminino do ao. Beleza. Só que isto daqui, vocês vão ver, não se aplica a esse número 2. Qual que é o problema aqui pra gente? Então, vou colocar um exemplo aqui. Se eu digo assim, ele pagou à vista e ele pagou a prazo. Ou se eu digo assim, ele está à disposição, ou ele está à vontade, ele está a caminho. Olha que interessante. Ou ele está a bordo, por aí vai, né? O que acontece nesses casos aqui? Percebam que todas essas expressões aqui são locuções à vista, a prazo, à disposição, à vontade, a caminho, a bordo. São locuções adjetivas ou locuções adverbiais que começam com a. Em português a gente tem muitas, né? Ele chegou à noite. A noite é uma locução de tempo, começa com a. Em português a gente tem um monte, gente. Ele saiu às pressas, né? Essas locuções, elas vão ser acentuadas, e percebam que a regrinha aqui não se aplica, hein? Isso que a gente falou até agora para o número 1 não se aplica agora. Essas locuções vão ser acentuadas desde que o núcleo delas seja um substantivo feminino. Então, por exemplo, vista é um substantivo feminino, então acentua a vista. Agora, prazo é o modo como ele pagou, né? Uma locução adverbial de modo começa com a, porém a palavra prazo é uma palavra masculina, então o a fica sem acento. Ah, professor, não é a mesma coisa que você falou? Não, porque se fosse a mesma coisa, aqui deveria estar escrito ao prazo. Ele pagou ao prazo, mas a gente não fala assim. A gente fala ele pagou a prazo e à vista. Só que este acento aqui, ele é imposto, e lembre-se que imposto é roubo, né? Ele é imposto porque o núcleo dessa expressão, à vista, é um substantivo feminino. Adotando essa mesma ideia, olha ali nos de baixo, ele está à disposição, ele está à vontade, ele está a caminho, ele está a bordo. Em todos os casos aí eu tenho locuções que começam com a, né? Quais vão ser acentuadas? Aquelas que tiverem como núcleo um substantivo feminino. Então, à disposição. Disposição é um substantivo feminino. Então, essa expressão à disposição é acentuada. À vontade. Vontade é um substantivo feminino. Então, é acentuado. Ele está a caminho. Nossa, esse acento ficou muito escroto, né? Deixa eu colocar de novo aqui. Ele está a caminho de casa, né? O núcleo é caminho. Então fica sem acento, porque caminho é um substantivo masculino. Ou ele está a bordo. Bordo é masculino, então fica sem acento, né? Esse caso aqui, gente, isso é a regra. Eu quero chamar a atenção de vocês aí na nossa aula interativa sobre isso, tá? Bom, para encerrar, então, conforme a gente vem fazendo, né? Essa semana não tem exercício do Forms, porque a gente fez a semana passada. E a gente vai comentar aí alguns exercícios na nossa aula interativa, tá bom?
Um beijo, meninos. Boa semana para vocês.